Olá, a graça e a paz. Hoje nós vamos meditar no texto de Mateus 5, versículo 6, que diz: Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Vamos pensar na seguinte grande ideia: servindo a Cristo, os que têm fome e sede de justiça encontrarão a verdadeira felicidade. Mateus apresenta Jesus como rei. Por isso é que o Sermão do Monte não descreve a vida do mundo atual, mas a vida daqueles que fazem parte do reino de Deus. Somente uma pessoa que é humilde de espírito, que reconhece os seus próprios pecados, chora por eles e se submete à soberania de Deus, sendo mansa, pode ter fome e sede de justiça. Nesse sentido, queremos meditar sobre 3 ensinamentos sobre o que significa ter fome e sede de justiça. Primeiro, o que seria essa fome e sede de justiça então? A fome mencionada pelo Senhor Jesus no sermão não é uma fome física, mas espiritual. A ambição do povo de Deus não é material, mas espiritual. Pelo menos deveria ser. Os cristãos aspiram às coisas mais excelentes desta vida. Eles buscam, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. John Stott, maior exegeta do século XX, diz que a justiça bíblica tem 3 aspectos: legal, moral e social. A justiça legal trata da nossa justificação, um relacionamento certo com Deus. A justiça moral trata da conduta que agrada a Deus, da justiça interior, do coração, da mente, das motivações. E a justiça social refere-se à busca pela libertação do homem de toda opressão. Promove os direitos civis, a integridade dos negócios, a honra no lar e nos relacionamentos familiares também. Aquele que reconhece que é pecador está condenado. Esse tem fome e sede de justiça. Esse deseja ser justo. Esse deseja ter a sua iniquidade perdoada. Então, como que um homem pode ser justo diante de Deus? Ele jamais poderá ser justo diante de Deus, a não ser que creia no sacrifício de Cristo na cruz e se apodera da justiça dele. Agindo assim, ele será justificado. Por quê? Porque Cristo é a nossa justiça. O mais humilde dos crentes que crê em Cristo tem tanta da justiça de Cristo como o mais sábios dos crentes. Em Cristo somos completos e perfeitos. Cristo é a fonte da vida. Quem nele crê tem uma fonte e rios de água viva fluem através da sua vida. Essa justiça de Cristo é gratuita. O pão da vida é de graça. A água da vida é de graça. Não é suficiente saber que os nossos pecados estão perdoados, pois temos ainda uma fonte de pecado dentro do nosso coração e águas amargas fluem constantemente dessa fonte. Quem tem fome e sede de justiça deseja ardentemente ser transformado. Jesus disse: se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Então, quem tem fome e sede de justiça aspira às coisas lá do alto, lá do céu, ama a santidade, tem prazer nas coisas de Deus, deleita-se em Deus, ama a lei de Deus. Sua aspiração mais elevada não é ajuntar tesouros nesta terra, mas no céu. Seu prazer não está nos banquetes deste mundo. Ele tem sede por santidade, ele tem uma nova mente, um novo coração, um novo nome, uma nova vida. Seu coração está no céu. Seu tesouro está no céu, seu lar está no céu, sua pátria está no céu. Quem tem fome e sede de justiça deseja ardentemente ter mente pura, coração puro, vida pura, anela
subjugar o orgulho e ter vida certa com Deus e com os homens. Quem tem fome e sede de justiça quer sempre mais de Cristo. Quem tem fome e sede de justiça não se conforma com as injustiças. Ele abomina o mal, ele ataca a corrupção, ele se opõe a toda forma de opressão. Ele luta pela justiça social, ele defende o direito do fraco e a causa dos oprimidos. Quem tem fome e sede de justiça luta por uma sociedade onde não haja fraude, falso testemunho, perjúrio, roubo, lascívia. Ele deseja que o justo governe, ele deseja que toda guerra cesse, ele deseja que leis justas sejam estabelecidas. A sua oração contínua é: Senhor, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Ou seja, ele deseja justiça diante de Deus, justiça para si e também para os outros. Estamos meditando sobre 3 ensinamentos sobre o que significa ter fome e sede de justiça. O segundo ensinamento vai falar sobre o tipo de fome e sede de justiça que o Senhor Jesus está falando. Uma pessoa sem vida espiritual nunca vai ter fome das coisas de Deus. As coisas de Deus não atraem uma pessoa morta espiritualmente. A única fome que ela tem é do pecado e não do pão do céu. Ela tem fome das coisas do mundo e não dos banquetes de Deus. Se você não tem fome de Deus, é porque possivelmente você ainda está morto espiritualmente. A fome é o primeiro sinal de uma pessoa viva. Assim como a criança ao nascer deseja o leite materno, uma pessoa ao nascer de novo deseja ardentemente o genuíno leite espiritual. Se você tem fome e sede de justiça, é porque você recebeu vida em Cristo. Mas se você está cheio com a sua própria justiça, se está satisfeito com a sua própria vida, então não há sinal de vida espiritual em você. A pessoa sem fome está doente. Pessoas doentes têm mais sono do que fome. Pedro, no Getsemane, dormiu em vez de orar. Ele estava doente. Pessoas doentes não têm apetite pela leitura da palavra de Deus, não oram e por estar na comunhão da igreja também. Elas são fracas na fé. Aqueles que se consideram cheios jamais serão saciados. Lucas 1,53 diz: encheu-se de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Quando as pessoas recusam o alimento é porque não estão com fome. Quando elas fazem pouco caso do evangelho é porque estão cheias de si mesmas. Jesus tinha apetite pelas coisas do Pai. Ele disse: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Quem tem fome de Deus deleita-se na palavra de Deus. Ela é mais doce do que o mel e o destilar dos favos. Salmo 19:10. Jeremias disse: achadas as tuas palavras, logo as comi. Jeremias 15:16. Mas apenas ouvir a palavra sem colocá-la em prática é sinal também de doença. Hoje vivemos num mundo em que tudo é doença. Se bebe, fuma, se usa droga, a pessoa é considerada pela sociedade como alguém doente, eximindo a culpa da escolha pecaminosa dela. Acontece que muitas doenças são provocadas por escolhas erradas. Por exemplo, comer algo inadequado. Ninguém pode ter uma boa saúde se tem uma péssima alimentação. Não há nada mais nocivo à saúde do que ingerir um alimento inadequado. No tempo do profeta Eliseu, os discípulos do profeta não puderam comer porque havia morte na panela. Hoje muitos crentes estão doentes porque há morte na panela. As pessoas estão desejando as bênçãos de Deus e não o Deus das bênçãos.
Elas querem prosperidade e cura e não santidade. Elas querem sucesso e não piedade. Elas têm sede dos aplausos dos homens e não fome da glória de Deus. O jovem rico foi a Jesus, mas ele tinha fome de salvação e também de riqueza. Há pessoas que têm fome de mamon e não fome de maná. São como Acabe, que se deprimiu por não ter tido a propriedade que pertencia a Nabote. Tem fome e sede de satisfazer seus desejos impuros. Aqueles que têm fome do pecado serão saciados por Satanás e perecerão de fome e sede para sempre na eternidade no inferno. A fome e a sede são as necessidades mais essenciais da vida. Ninguém sobrevive sem pão e sem água. Assim também ninguém pode pertencer ao reino sem ter fome de justiça. Quem tem apetite enfrenta qualquer dificuldade para saciar a sua fome. Ele se deleita na comida. Há algumas diferenças entre o apetite verdadeiro pelas coisas de Deus e o apetite hipócrita. O hipócrita não deseja Deus, mas apenas as bênçãos de Deus. É como Balaão, ele quer morrer a morte dos justos, mas viver a vida dos justos. O apetite do hipócrita é condicional. Ele quer Jesus, mas continuar pecando. Ele quer Jesus e as riquezas. Ele quer Jesus e a cobiça. Ele quer Jesus e o mundo. Os desejos do hipócrita são fora de tempo. As 5 virgens loucas queriam as bodas, mas não se prepararam para aquele momento. Enquanto o filho pródigo estava com fome, foi buscar as alfarrobas dos porcos, mas quando estava morrendo de fome, busca a casa do Pai. Que o desejo de ter uma vida certa com Deus seja desesperadora em nosso coração, como disse o salmista Davi, lá no Salmo 42, 2. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. A sua alma tem tido sede de Deus, do Deus vivo? A fome de Deus é algo insubstituível. Nada substitui o pão e a água. Assim também, nada substitui Deus, nada substitui a salvação em Cristo. As oferendas do mundo não podem satisfazer um coração sedento de Deus. Salomão buscou saciar a sua sede nos prazeres do álcool, nas riquezas, no sexo, na fama, e descobriu que tudo isso era vaidade. Jesus fala da bem-aventurança daquele que tem fome e sede, não de dezenas de coisas, mas daquele que é específico no seu apetite. Feliz é o que tem fome e sede de justiça. Hoje, infelizmente, as pessoas querem Jesus e a riqueza, Jesus e o sucesso, Jesus e as glórias desse mundo, mas feliz o que tem fome de justiça. Nós estamos meditando sobre 3 ensinamentos sobre o que significa ter fome e sede de justiça. O último ensinamento é sobre as bênçãos destinadas àqueles que têm fome e sede de justiça. Quando alguém tem fome, ela come, mas volta a ter fome novamente. Com a bebida é a mesma coisa. Muitas pessoas têm tido fome de bens materiais, mas eles não conseguem satisfazer a alma com bens materiais. Os homens têm tentado satisfazer seus corações com as possessões desse mundo. Eles compram tudo o que querem e ainda assim não conseguem satisfazer a sua alma com as coisas da terra. Por exemplo, Alexandre o Grande conquistou o mundo todo da época e morreu chorando por não ter mais terra para conquistar. Deus colocou a eternidade no coração do homem e coisas não preenchem esse vazio. Jesus chamou o louco de louco, o homem que pensou que poderia alimentar a sua alma com bens materiais. Somente aqueles que saciam as suas almas com o pão do céu são verdadeiramente saciados. Jesus disse: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Só Jesus satisfaz, queridos. Só a justiça de Deus satisfaz a alma.
Uma pessoa pode ser saciada com o alimento material, assim como também aquele que tem fome e sede de justiça serão fartos de justiça. Eles desejam justiça e terão justiça. Eles desejam Deus e terão Deus. Eles desejam um novo coração e terão um novo coração. Eles desejam ser guardados do pecado e serão guardados do pecado. Eles desejam ser perfeitos e serão aperfeiçoados. Eles desejam viver onde o pecado não entrará e eles serão arrebatados para morar no céu, onde o pecado jamais entrará. O que Cristo promete não é apenas uma refeição que satisfaça temporariamente, mas uma refeição que satisfaça eternamente. Aquele que tem fome e sede de justiça será farto agora, aqui na terra e também no céu. Jesus disse: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ninguém jamais será satisfeito sem que antes seja ou esteja faminto e sedento de Deus. A provisão de Deus é abundante. Não apenas nossos pecados são perdoados, somos justificados, somos feitos filhos de Deus, somos feitos herdeiros de Deus, tornamos-nos co-participantes da natureza de Deus. Cristo passa a habitar em nós como nossa esperança da glória. O Espírito passa a habitar em nós e tornamos-nos santuários da sua habitação. Seremos guardados por Ele para sempre. Então, receberemos uma herança incorruptível. Teremos um corpo glorioso. Celebraremos seu nome para sempre nas mansões celestiais. No início eu citei a grande ideia dizendo que, servindo a Cristo, os que têm fome e sede de justiça encontrarão a verdadeira felicidade. Encontrarão, porque se você não tiver fome e sede de Deus hoje, depois pode ser muito tarde. O homem rico morreu e foi para o inferno, e em tormento clamou por uma gota de água, e até isso lhe foi negado. Aquele que não tiver fome e sede de justiça agora, vai ter sede de misericórdia na eternidade, mas será tarde demais. Aquele que não tiver fome e sede de justiça agora, sofrerá fome e sede para sempre, sem jamais ser saciado. O calor aumenta a sede, e quando as pessoas estiverem queimando no inferno, sob o fogo da ira de Deus, este calor irá aumentar a sua sede por misericórdia, mas nada poderá ser feito para saciar esta sede. Se você tiver fome e sede de justiça agora, você será feliz agora e eternamente. Você será satisfeito agora e eternamente. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Que Deus lhes abençoe com fome e sede de justiça de Deus. Amém.